Oi pessoal, boa noite. Então, a pedido do pastor Nelson, né, eu tô vindo aqui trazer o tema 2 da nossa revista, né, lição, né, 2 na verdade, que tem como tema a diversidade traz maturidade. E o texto base, que é para essa lição, é 2 Coríntios 4, 16 e 18, que eu vou começar a ler aqui. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o texto base, né, fala sobre isso que a gente está vivendo hoje, né, de como passar, né, por isso. A revista ela tá com a base falando sobre a quarentena e aí as lições a partir de então vão ser todas voltadas para o que a gente está vivendo no momento. Né? E aí esse texto, ele fala que a gente não deve, né, se preocupar com as coisas que estão acontecendo, como o Nelson faz, né, a divisão de pré-ocupar, você está se ocupando com uma coisa antes que ela aconteça, né? E, e aí uma das palavras chaves, assim, é a palavra esperança, né? Eu vou ficar de vez em quando olhando aqui, porque eu tô com a minha colinha, tá? E tive que pegar essa colinha para poder fazer o vídeo, tá ok? Então, assim, a palavra-chave, né, que nós temos é a palavra esperança. Porque sem esperança a gente não conseguiria viver e passar por tudo isso que nós estamos passando, né? A esperança de que vamos ter um futuro melhor, a esperança de que tudo isso vai passar, que vai ser criada uma vacina, que enfim a gente vai se livrar das máscaras, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente está mais desejando hoje, é se livrar das máscaras. Pelo menos eu que trabalho o dia todo com máscara, é uma coisa assim muito chata. Eu não sei se eu me adaptaria a viver, sei lá, um ano dessa forma. Se tiver, óbvio, a gente vai ter que passar por isso, né? Mas é bem complicado, muito complicado. Enfim, e aí um outro texto é Isaías, vou ler aqui também, Isaías 40, o 31a. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu falei 31a e li tudo, né? Mas enfim. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. É exatamente isso, né? A gente tem que buscar em Cristo, né, as nossas forças. Nós que somos cristãos temos que procurar, porque é só em Deus mesmo que a gente encontra refúgio, é só nele que a gente vai conseguir acalmar o nosso coração e ficar mais calmo, mais tranquilo, né? E o pastor Dário, né, que é o pastor dessa lição, ele traz o Paulo como assim um dos maiores exemplos, né? E realmente, porque Paulo passou por muitas coisas, muitas adversidades e o exemplo, né, de tudo que ele passou tem uma parte na segunda carta para a igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 23 a 28, ele faz um resumo, praticamente um resumo de tudo que Paulo passou, né? Só que o que eu acho interessante de destacar é o que vem depois, né? E é o que eu vou ler aqui com vocês também, né? Que é tipo, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 11, 30 e 31, que ele fala assim: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
Então, o que ele fala, né? Que é a questão da nossa fraqueza, né? Ele confessa que se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que se diz a respeito da minha fraqueza. Então, com base na fraqueza, com base no sofrimento, com base nas adversidades, Paulo se mostrou, assim, uma das coisas mais extraordinárias foi a calma, né, e a coragem dele. Um outro momento que eu acredito eu tenha sido um dos mais difíceis para Paulo foi no naufrágio, né, que está a história toda em Atos 27. E nesse caso eu não vou ler porque é o capítulo todo, né, que retrata sobre o naufrágio. Mas o que fica pra gente de aprendizado em relação ao naufrágio que Paulo sofreu, que ele passou, né, com outras pessoas também, é a calmaria e a coragem, né, porque em meio a tudo, todo mundo muito apavorado, atordoado, querendo, sem saber o que fazer, e Paulo tenta manter todos calmos, né, e se mostra muito corajoso. E aí o pastor Dário também entra numa outra questão de a diversidade tem poder. A diversidade tem o poder de quê? Logicamente que é para aqueles que permitem, né? A diversidade tem o poder de trazer a comunhão, né? E a confiança. Então, aqueles que permitem a diversidade, ela vai gerar isso. Ela vai gerar a procura pela comunhão e a confiança em Cristo, né? E também a questão do desânimo. Não podemos desanimar, né? Eu acho que uma das coisas primordiais quando a gente está numa diversidade, está passando por algum momento muito difícil, uma tempestade, né? Como algumas pessoas retratam, o deserto, né? Eu acredito que o desânimo é uma das coisas que a gente não pode permitir de forma alguma adentrar, né, na nossa vida nesse momento que a gente estiver passando por alguma dificuldade. E aí ele fala que a adversidade ela mostra quem de fato nós somos. E a normalidade, quem queremos ser. Então, quando nós estamos no nosso normal, numa vida natural, normal, a gente consegue ser quem nós queremos ser. A adversidade já é ao contrário. A adversidade ela vai mostrar quem você realmente é. Então, a adversidade tem as vantagens de trazer a sua essência de quem você realmente é, né? Nós vamos ter nesse tema são 4 pontos, né? E aí o primeiro ponto é: a adversidade é inevitável. Todos estamos no mesmo barco. Então não tem para onde correr, né? Se você ainda não passou, não está passando, você vai passar por uma adversidade. E eu gosto sempre de olhar para as adversidades com pensamento positivo. Lógico que não é fácil, né? Fácil falar, mas difícil fazer, né? Então, assim, mas eu tento procurar ver tudo de uma forma muito positiva, né? Então, é inevitável, né? Como o título diz, a adversidade ela é inevitável, não tem como você fugir disso. O que vai diferenciar, né, é a forma como você vai lidar com essa adversidade, como que você vai encarar ela, de que forma que você vai usar ela, né? E o que você vai fazer com essa adversidade. A adversidade pode durar, essa tempestade, deserto pode durar meses, pode durar anos, e enfim. E você tem que estar preparado, né? Se você já passou, provavelmente você pode passar por outros, né? Eu já passei por vários, estou passando por um, então, assim, e nada me impede de ir lá na frente passar por outro, então é tudo muito relativo, né? O segundo ponto é a adversidade tem
A adversidade tem diversas. Nós mesmos, nossas escolhas, né? O exemplo que ele dá aqui é o exemplo de Jonas, né? Qual é o exemplo de Jonas? A questão de E o segundo ponto é a adversidade tem diversas, né? Nesse caso, ele vai trazer as causas, né? O que traz, que pode, quais são as fontes das adversidades. A primeira fonte somos nós mesmos, né? Através das nossas próprias escolhas. Então, alguma das adversidades que nós passamos é por nossa culpa, né? E um dos exemplos que ele traz é o exemplo de Jonas, né? Que Jonas tomou algumas atitudes, né? Algumas escolhas que geraram consequências para ele, né? E essas consequências foram do próprio ato. Então, a adversidade dele veio através dele mesmo, né? Não precisou de alguém, uma outra terceira pessoa. Foi dele mesmo. E quantas vezes, né, nós passamos por problemas, adversidades, por coisas que nós mesmos fazemos, né? Sabemos que tá errado, tem aquela vozinha lá que diz não faz, e você continua insistindo e fazendo, e a consequência é você passar por alguma dificuldade, né? Algum problema lá na frente. E assim como qualquer outra coisa, você plantar e a sua colheita, ela pode ser em uma semana, em meses ou em anos. Então, é isso aí. Outra fonte, as pessoas que estão à nossa volta, né? Aí aqui ele traz de volta o exemplo de Paulo, né? Quantas pessoas que tinham em volta de Paulo que não confiavam, que não acreditavam nele e criaram toda uma dificuldade. Então, o problema que Paulo teve em relação às igrejas não foi por culpa dele, né? Foi por culpa das pessoas que não souberam lidar, né? Não souberam seguir o que ele tinha determinado quando ele foi fundando, né, as igrejas. A outra é a ação do nosso inimigo, né, de Satanás. Algumas pessoas não acreditam nisso, né? O pastor Dário, ele até fala sobre isso, que existe controvérsias, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Que existe influência de Satanás. Mas ele dá o exemplo do que Paulo, né? Um versículo que Paulo fala, que o espinho na carne, esse espinho na carne, ele estava se referindo, né, à obra, né, do nosso inimigo. Então, algumas adversidades, por afirmação do pastor Dário, vêm sim através de ação do inimigo. E aí, nesse ponto, é que a gente tem que vigiar, porque nós sabemos, né, dos nossos pontos fracos, né, vamos dizer assim, aonde que a carne é fraca e tal, e é nesse ponto que a gente tem que vigiar, que a gente tem que estar mais atento, né, tem que estar esperto e prestar atenção nas circunstâncias. A outra é a ação divina, né? E aí também tem algumas pessoas que ficam tipo, não é que Deus vai fazer uma coisa, né? Botar você, tem muita gente que usa isso, mas é impossível Deus me colocar no deserto. Mas só que sempre quando Deus faz alguma coisa, tem um propósito, né? Eu acredito muito nisso, que tudo que ele faz tem um propósito. Então, se for da vontade dele que eu passe pelo deserto, se for da vontade dele que eu passe pela adversidade, eu vou ter que examinar e analisar aquilo para tirar proveito, porque com certeza ele vai estar querendo me ensinar alguma coisa através daquilo. E aí o exemplo, acho que aqui eu não tenho exemplo não, tem exemplo sim. Mas aí no caso, o que acontece?
Deus, ele é a fonte, né, da diversidade nesse caso, porque ele intervém para realizar os seus planos. Então, eu imagino que seja mais ou menos assim, olha, eu quero que você siga esses planos. Mas a gente está fugindo demais. A pessoa começa a fugir demais daquilo que ele tem planejado para a pessoa. E aí ele vai lá e tem que fazer alguma coisa, né, para trazer a pessoa de volta. É aquela história que a gente ouve, né, uma pessoa falando que vai voltar para a igreja através do amor, através da dor. E às vezes acontece da pessoa ter que voltar para a igreja através da dor, né? Ela vai passar por alguma adversidade, vai sentir falta e vai sentir o desejo no coração de voltar pros braços do Pai, né? E um exemplo que o pastor Dário traz é que ele permitiu, que Deus, né, permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém. Então, olha só, ele permite as coisas sempre com um propósito. Então, imagina, se o povo não tivesse passado por perseguição, eles iam estar lá concentrados e não teriam, nem vão, talvez tivesse até vontade de sair, mas não ia ser uma coisa assim tão rápida, ia ser uma coisa mais demorada. E aí com a perseguição não, com a perseguição todo mundo tem que sair, né? Teve que sair. E aí com essas saídas, né, das perseguições que houveram em toda a história, o evangelho foi anunciado, né? Então a importância, né, de Deus também ser a fonte de algumas adversidades nesse ponto, né? O próximo ponto, né, o terceiro, é a diversidade, ela é pedagógica. Ela é pedagógica porque ela nos ensina, né? Ela ensina e traz muitas lições, né? Volto a dizer que vai depender sempre muito da gente, né? Do que a gente vai permitir. Eu acredito que quando acontece algum problema, alguma dificuldade com a pessoa e ela se entrega, que aí é aquela questão do desânimo que eu estava falando do início, ela não vai conseguir enxergar um propósito naquilo que ela está vivendo, entendeu? Então, uma das coisas primordiais da diversidade são as lições que a gente vai tirar dela, né? E aí, trazendo o nosso assunto atual, né, o caso do vírus, né? O vírus, o Covid-19, ele acabou mostrando pra gente a nossa impotência, né? Um vírus vem e mostra pra gente assim, cara, quem nós somos, né? Aquela galera que se acha super inteligente e os cientistas e tal. Poxa, olha quanto tempo que estão levando, né? E ainda vão levar para criar uma vacina que seja realmente eficiente. Então, essas adversidades acontecem para dar sabe, um estalo assim, e um estalo que é necessário, né, para a gente acordar para a vida. E a soberba, né, que acaba sendo quebrada, né, com esse vírus, porque a gente vê o quão pequeno, quão minúsculo nós somos, quão vulneráveis, né, nós somos, porque é um vírus que é uma coisa invisível, né, que a gente não consegue enxergar, vem e mata muitas pessoas, e contamina muitas outras pessoas, pessoas que não morreram, mas que tiveram e passaram por dificuldade e tiveram problemas. Então, assim, esse vírus veio para mostrar pra gente, olha, vocês não são tudo aquilo que vocês pensam que vocês são. Porque o ser humano, ele a cada tempo que passa, né, vem com essa construção de se achar muito, né, enfim, né, e aí essas coisas acontecem para abaixar um pouquinho a nossa bola, botar a gente no lugar. É óbvio que, infelizmente, né, que isso não acontece com todo mundo, né, ainda tem uma galera, mas isso aí
é coisa que a gente sabe que existiu, existe e vai continuar existindo. Infelizmente, nem o vírus está sendo capaz de mudar algumas pessoas, mas a gente tem que trazer as lições pra gente, né? Então, o que que você aprendeu, né, com essa quarentena? O que que você tem passado nessa quarentena e como que você tem vivido, né? Sobrevivido a tudo isso, entendeu? São esses questionamentos que, desculpa, o cristão, né, deve sempre estar se fazendo em meio às dificuldades. E aí a gente aprende também que o mal é uma realidade, né? Que é isso que eu tô falando, né? O mundo não vai deixar de ser mundo, a carne não deixará de ser carne e o diabo não deixará de ser diabo, independente de qualquer coisa, né? Porque os versículos bíblicos já dizem, né? O mundo jaz do maligno, a carne é fraca e o inimigo é mentiroso. Então, essas coisas são a nossa realidade. Independente do que aconteça, o mundo vai continuar sendo o mundo, né? Então, a diversidade, ela mostra isso pra gente também, né? Que é o que eu tô falando da questão do Covid. O mundo vai continuar sendo o mundo. A diferença é o que nós, cristãos, estamos fazendo ou vamos fazer em relação aos problemas, às dificuldades, às adversidades, às tempestades, aos desertos, enfim, todos esses adjetivos que nós usamos para situações difíceis, né? E o primordial de tudo é que a gente aprende é confiar em Deus, né? É primordial, porque sem essa confiança em Deus de que e a confiança e a esperança de que tudo isso vai passar, não tem como a gente passar por isso, né? É muito difícil. O quarto ponto, né, a adversidade nos faz crescer. Então, aí fica a pergunta, né, onde está o foco, né? Tá no aqui, no agora, ou ela tá lá no alvo, né? Tem a música, né, do Fernandinho que diz: meu alvo é Cristo. Então, assim, a gente tem que estar sempre voltado, né, para Cristo, sempre olhar lá na frente, tentar não ficar preso, né, ao que está acontecendo agora no momento, e focar mesmo lá na frente. O pastor, né, fala que Paulo estava mais preocupado com as coisas celestiais. O pastor não, né? Na verdade é bíblico, né? Na Bíblia relata, né, que Paulo estava mais preocupado com as coisas celestiais do que com as terrenas. Então é isso, a gente tem que estar focado lá, né? Não esquecer, né? Mas não tá preso, não se prender aqui, né? Paulo também não encarava as adversidades como um fim, né? E sim como um instrumento que Deus usava para o crescimento. Então isso é pra gente trazer de lição pra gente, né? Pra vida. Porque realmente é muito fácil pra gente passar por alguma coisa e dizer assim, caraca, é o fim, eu não sei mais o que eu vou fazer, se ver perdido. Quantas vezes você já se viu perdido sem saber para onde ir? Nossa, eu já passei por isso e acredito que você também. E é muito complicado assim, de você se ver uma barata tonta sem saber para onde ir, o que fazer. É bem complicado. E nesses momentos a gente tem que fala, né, nesse ponto, foco, né? Parar e raciocinar e lembrar que Cristo está acima de qualquer coisa, né? De qualquer problema, de qualquer adversidade.
E Paulo também encara o sofrimento de forma leve e momentânea, né? Então, sim, tratar o sofrimento de uma forma leve é até estranho de dizer, né? Mas tentar manter o máximo, né, de calma possível, né? Tentar sempre procurar fazer perguntas assim, por que está acontecendo, questionar mesmo, mas assim, não questionar a Deus. Lógico que você tem total liberdade para questionar a Deus e se Deus quiser lhe responder, ok. Mas fazer perguntas para a situação mesmo, entendeu? Para você, para a situação. Eu faço muito isso, né? De dizer assim, caraca, tá, eu tô passando por isso. Mas por que eu tô passando por isso? O que que eu fiz para passar por isso? A gente sempre tem que trazer pra gente, né? Antes de jogar a culpa em Deus, porque a maioria das pessoas fazem isso, né? Quando tá passando por alguma coisa, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse na minha vida? E às vezes é só a gente parar e pensar assim, não, pera, calma, o que eu fiz, né? Então acho que a primeira coisa a gente tem que trazer responsabilidade pra gente. Se não for nossa culpa, ok, mas é bom sempre trazer para poder analisar e ver o que está de fato acontecendo, por que está acontecendo, né? Na maioria das vezes a culpa é exclusivamente nossa mesmo. E aí eu achei interessante aqui uma parte que ele fala assim, da diversidade, né? Tem muita gente que maximiza, né, os problemas, maximiza a dificuldade, né? Potencializa, vamos dizer assim, né? Se você faz isso, né? Se a gente faz essa questão de aumentar, né, a dificuldade, o problema que é desse tamanho, a gente faz dele uma coisa gigantesca. Por que a gente não pode minimizar? Porque se você pode fazer uma coisa, você pode também fazer a outra, né? As duas têm que ser válidas. Então, essa reflexão eu achei muito interessante, porque realmente faz muito sentido. A gente tem muita tendência, né, a botar a dificuldade, né? O problema é desse tamanho, a gente que faz uma tempestade. É lógico que às vezes a gente também tá no problema e é difícil, né? A gente enxergar que aquele problema é pequeno e depois que passa você relaxa assim, tipo, caraca, eu fiz tudo isso por causa de uma coisa tão... Mas acontece, é a vida. A diferença é quando você percebe isso e você aprende com isso. Isso que é o bacana da vida, né? É você aprender com os erros, aprender com as dificuldades. Eu gosto sempre de tentar tirar o máximo de aprendizado de tudo que acontece na minha vida. Seja ela boa ou seja ela ruim. Eu sempre tento tirar os aprendizados que tem para tirar. Sabe assim, sugar tudo de bom para mim, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, enfim. Então, deixa eu ver só mais uma coisinha aqui. Tá, o equilíbrio, ele fala, né? O equilíbrio só é possível se não perder de vista os resultados. Exatamente. Então, você tem que estar focado, né? E aí ele traz aqui uns versículos, deixa eu dar uma lida aqui. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, né? Que é o que eu li de princípio, né? São mais nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, assim, em resumo, né, lendo de novo esse versículo, agora no final da lição, né, que pra gente não ficar, não se apegar, né, nas coisas que a gente está vendo acontecer aqui,
não se apegar a nada da terra, né, na verdade. É igual aquele versículo que fala de Paulo, né? Que ele estava ligado lá nas coisas do alto, né? No que vem do alto. Então, quando você estiver passando por algum problema, alguma coisa, lembra sempre de que a gente está aqui de passagem, né? Nós estamos aqui na Terra de passagem. Aqui é só uma viagem. E a gente vai ter que aproveitar essa viagem, né, o máximo possível, desfrutar dessa viagem da melhor forma possível. Então, tentem, né, ser o mais positivo possível. Lógico que eu não tô falando isso e não que eu seja dessa forma assim, super positivo sempre. Não. Eu não faço isso e acredito que não é todo. Acredito que ninguém consiga fazer, né? Ser totalmente 100% positivo sempre. De vez em quando a gente tem as nossas recaídas, óbvio, né? De estar para baixo mesmo, de não conseguir ver a luz no fim do túnel, mas esses momentos eu peço sempre a Deus, não só por mim, mas peço para que as outras pessoas passem por esse momento, mas que ele seja realmente, de fato, só um momento. Que a pessoa depois ela consiga se colocar, respirar. Eu sempre procuro, né, fazer isso de depois que passou tudo, chorei, tá, respira, se concentra e vê o que de fato que está acontecendo, né? Tenta sair do problema. Minha mãe sempre fala muito isso para mim, que quando a gente está no problema, e é realmente de fato, e quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar a solução, não consegue. Então a gente precisa pegar aquele probleminha, aquela dificuldade, botar ela para fora, assim, deixar ela externalizar, tira da cabeça, coloca ela para fora, para você ter uma outra visão, porque quando a gente olha de fora é totalmente diferente. Por isso que é bom a gente conversar com outras pessoas, né? Nossa, quantas vezes eu liguei para minha mãe e falei com ela, e mãe, tá acontecendo isso, isso e tal, desesperada, e a minha mãe esperava eu terminar de falar tudo que eu tinha para falar. E aí quando eu terminava, que eu respirava, ela falava assim: minha filha, mas você tentou fazer isso, isso e isso? Aí, sabe, assim, era aquela luz, assim, eu falei: caraca, como que eu não consegui pensar nisso? Uma coisa tão simples, tão prática, tão fácil. Só que eu não conseguia, e até hoje, em alguns momentos, não consigo, é porque eu tô dentro do problema. Então, quando você tá fora do problema, é muito mais fácil, né? É lógico que tudo isso, né, que eu falei, são exercícios diários, né, que a gente tem que fazer. É diário. A nossa, na verdade, assim, a nossa luta, ela é diária, né? A luta pelo crescimento, pelo amadurecimento, é diária, né? A luta contra os nossos pecados e falhas, enfim, né? Tudo isso é um processo diário e, é só ter paciência, né? Paciência com a gente, paciência com os outros e, enfim, acho que eu tô até mudando um pouco do assunto, né? E eu queria encerrar com uma coisa que eu acho que foge um pouco do assunto, mas eu não sei. Nem conversei com o Nelson se poderia ou não fazer isso, mas eu senti no meu coração que eu tinha que fazer isso e, enfim, né? Eu preparei aqui algumas perguntinhas, tipo, algumas coisas que às vezes a gente espera, né, das pessoas. Então, umas perguntas básicas, né, que às vezes a gente se faz. Por que a pessoa não manda mensagem pra mim? Por que a pessoa não me liga? Por que a pessoa não me abraça? No caso agora da quarentena não, porque não pode realmente abraçar. Mas por que a pessoa não pergunta como que eu tô? Por que a pessoa não vem me visitar? Esse tipo de pergunta, quando a gente faz, eu acho que seria interessante se a gente fizesse a pergunta pra gente também. Tipo assim, por que eu não mando mensagem pra pessoa? Por que eu não vou visitar a pessoa? Por que eu não ligo pra pessoa? Por que eu não abraço a pessoa? Então, uma das coisas que eu aprendi, e venho aprendendo, né?
a todo momento, todo dia, se você quer uma coisa, você tem que deixar isso bem claro, né? Falar que você quer, ou pedir, ou enfim, fazer alguma coisa, né? Tipo abraço. Abraço é uma coisa que eu amo. Amo. Pra mim, abraço é remédio. É remédio. Então, assim, quando eu tô mal, um abraço é a solução pra mim. E eu sofri muito tempo com a questão do abraço porque eu queria que as pessoas percebessem que eu precisava de um abraço. E hoje em dia não, hoje em dia eu sei, pô, se eu quero um abraço é só chegar lá na pessoa, dar um abraço. Preciso de um abraço de mãe, preciso de um abraço de um amigo, preciso de um abraço de pai. Hoje eu já sei fazer isso, mas eu precisei lutar contra mim mesma, porque eu queria que as pessoas percebessem. A mesma coisa de mensagem, ligação. Tipo assim, por que a pessoa não manda mensagem, né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. A gente está passando por esse momento de quarentena, né? Onde está todo mundo isolado, todo mundo na sua. Não queira fazer com que a pessoa use sua bolinha de cristal, porque a bolinha de cristal não existe. Gente, não tem como a gente adivinhar o que a outra pessoa quer. E nem que ninguém, enfim, né? E vice-versa. Não tem como. Se você quer uma coisa, você tem que ir lá e falar aquela coisa. Se você ficou chateado com alguma coisa que uma pessoa falou, vá com essa pessoa e fale para essa pessoa o que ela fez que te deixou chateado. Porque às vezes a gente faz algumas coisas que a gente nem sabe que tá magoando uma pessoa, que a gente nem sabe que tá chateando uma pessoa. Às vezes pra gente, a gente tá levando numa intenção, a pessoa tá levando numa outra intenção. Quantas vezes a gente já passou por vários conflitos na nossa vida inteira, todo mundo já passou na nossa vida inteira, por causa de coisas assim, de mal interpretadas, né? Então, se você sente desejo no coração de ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem para uma pessoa, manda, cara, manda uma mensagem. Visita, assim, inesperada tem gente que não gosta, né? Eu não tenho problema de receber visita inesperada. Mas tem pessoas que têm problema. Então, assim, liga pra pessoa, fala assim: você tá em casa? Posso ir te visitar? Pronto, vai lá, visita a pessoa. Às vezes a pessoa tá precisando. Porque às vezes você pensa assim: ah, eu tô tão mal, tô precisando que alguém venha falar comigo. Mas você já chegou a pensar que a pessoa que você quer que te procure talvez esteja pior do que você, né? É lógico que a gente não tem como comparar, né? Os problemas na balança, colocar na balança quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos. Não tem como fazer isso. Mas tome iniciativa, né? Tome iniciativa, que eu acredito que todo mundo, né? Tomando as iniciativas, a gente cria um ciclo, uma comunhão, que é a comunhão que é necessária para a igreja, né? A comunhão não só com Cristo, a comunhão com os nossos irmãos, que é muito importante, que é fundamental, né? É a base. Mas, enfim, né? Falei muito. Nem sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, mas é isso, tá? Espero que Deus abençoe a todos, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Só chamar.